Olá! Hoje vamos mergulhar numa das perguntas mais fundamentais que existem, partindo do que diz o catecismo. Será que o ser humano tem mesmo a capacidade de conhecer a Deus? Sabe, é algo que já vem com a gente ou é uma coisa que se aprende? Vamos descobrir juntos. Então, vamos direto ao ponto. A questão aqui não é se Deus existe, mas algo que talvez seja ainda mais profundo. Será que nós somos capazes de Deus? Será que a gente tem dentro de nós o equipamento necessário para alcançar essa realidade? É essa a grande pergunta que vai nos guiar. E a resposta, olha, é bem surpreendente. A busca não começa lá fora, mas aqui dentro. É um desejo que, segundo a fonte, já vem instalado no nosso coração, quase como se fosse um código genético espiritual, sabe? Uma vocação que todo ser humano carrega. Ok, então que desejo é esse? De onde ele vem e como é que ele aparece na nossa vida? É aqui, segundo o texto, que toda a jornada espiritual realmente começa. O interessante é ver como esse desejo interior acaba se mostrando para o lado de fora. Se a gente olhar para a história, para todas as culturas, em todos os tempos, vemos essa busca em forma de rituais, de orações, de sacrifícios. É por isso que a fonte diz que o ser humano é, por natureza, um ser religioso. Mas por que esse desejo existe? Porque ele está totalmente conectado a outras duas buscas que todo mundo tem, a busca pela verdade e pela felicidade. A ideia é que a gente só se sente completo, pleno, quando se conecta com a nossa própria origem. Certo, se o desejo está lá dentro, por onde a gente começa a procurar? É aqui que a razão entra em campo. A fonte sugere que o ponto de partida não é a fé, mas algo que todo mundo tem, a capacidade de observar o mundo e de pensar com lógica. E esse ponto é fundamental. Não se trata de um salto cego de fé. Pelo contrário, a existência de Deus é apresentada como o final de um caminho lógico, onde vários argumentos se juntam e se tornam convincentes. E esses caminhos lógicos partem de dois lugares que a gente pode observar a qualquer momento. O universo, que está à nossa volta, e o nosso universo interior. É simples, olhar para fora e olhar para dentro. O primeiro caminho é o mundo. A gente olha para a criação e vê movimento, vê uma ordem incrível, a beleza de uma flor ou de uma galáxia. E a lógica é bem direta. Essas coisas não podem ter surgido do absoluto nada. Elas apontam para uma causa primeira, uma origem e um fim para tudo. O segundo caminho é ainda mais pessoal. Somos nós mesmos. É aquela vozinha lá dentro que nos diz o que é certo e errado. É a nossa liberdade de escolha. E aquela sensação de que a gente busca algo mais, algo que vai além do material. Uma aspiração pelo infinito. Esses sinais, diz a fonte, apontam para uma alma espiritual. Algo que a biologia sozinha não consegue explicar. Ok, mas aí vem a pergunta, né? Se esses caminhos parecem tão claros, por que nem todo mundo chega à mesma conclusão? É aqui que a história ganha um conflito. O caminho tem obstáculos. Isso mostra como essa conexão é delicada. Não é algo automático, forçado, pelo contrário. Ela pode ser esquecida, ignorada ou até mesmo rejeitada. A nossa liberdade tem um papel central nisso tudo. E que obstáculos são esses? Bem, a lista é bem humana. A revolta, quando a gente vê o mal no mundo, a simples indiferença, as preocupações do dia-a-dia, o mau exemplo de quem já acredita e até mesmo o medo, que nos faz fechar em nós mesmos. Tudo isso pode atrapalhar essa jornada. Então, como é que a gente supera esses obstáculos? A fonte apresenta a solução. É preciso uma ajuda extra, um guia, uma luz que ilumina o caminho justamente onde a nossa razão, sozinha, pode acabar tropeçando. A nossa razão é uma ferramenta poderosíssima, mas ela tem limites. Ela é influenciada pelos nossos sentidos, pela nossa imaginação e, segundo a fonte, pelas consequências de uma desordem fundamental nas nossas inclinações, o que a tradição chama de pecado original. É exatamente aqui que entra a revelação. E atenção, a ideia não é substituir a razão, mas sim aperfeiçoá-la. É como se Deus viesse ao nosso encontro, iluminando o caminho para que as verdades mais importantes possam ser conhecidas por todo o mundo, com certeza e sem erro. Para a gente entender isso de um jeito bem visual, a fonte usa uma analogia que é simplesmente fantástica. Vamos dar uma olhada?
Olha, que imagem poderosa! Conhecer a Deus só pela razão seria como ver o reflexo do sol na água de um lago. A gente vê a luz, a gente sabe com certeza que o sol existe, mas é um conhecimento indireto. Já a revelação seria como receber um equipamento especial que nos permite olhar diretamente para o sol. É um conhecimento íntimo, direto. E com isso, a gente chega ao desafio final. Se podemos conhecer a Deus, como é que podemos falar sobre Ele? Como é que a nossa linguagem, que é limitada, finita, pode descrever o que é infinito? O método começa com aquilo que a gente já conhece. Usamos as perfeições que vemos no mundo, a bondade, a beleza, a verdade, como se fossem analogias. Por exemplo, uma pessoa pode ser boa, já Deus é a própria bondade. A nossa linguagem pode apontar na direção dele, mas nunca vai conseguir abraçá-lo por completo. Então, o ponto crucial aqui é a humildade. É reconhecer que Deus está sempre além das nossas palavras e dos nossos conceitos. Ele transcende tudo que a gente pode criar ou imaginar. Nossas palavras são como setas, apontando para um mistério que nunca se esgota. E assim, a gente termina onde começou, mas com uma nova pergunta. Se Deus transcende tudo o que existe, por que é que a gente tem esse desejo universal por Ele? O que essa sede de infinito revela sobre a nossa própria natureza? Fica aí a reflexão.